Oi, gente, tudo bom? Algumas pessoas me pediram para gravar um pouquinho sobre a minha trajetória, então eu vou contar aqui para vocês. Eu nasci em São José dos Campos, que é interior de São Paulo, e estudei lá a minha vida toda. A minha mãe é professora de dança em São José dos Campos e o meu pai é professor da área acadêmica. Então, desde os meus 4 anos de idade, eu dancei balé, sapateado e jazz e eu amava dançar, era assim parte da minha vida. Quando eu decidi fazer medicina, que foi por volta dos 14 anos, a minha vida começou a mudar um pouquinho. Primeiro que eu percebi que eu precisava levar os meus estudos a sério e além disso, eu não podia me dedicar integralmente a dança. Foi no meu terceiro colegial que eu rompi abruptamente a minha relação com a dança. Como eu tô fazendo uma série de dicas, a atividade física, ela tá dentro para manter a nossa saúde mental. E ter deixado a dança de lado foi um momento muito difícil. Por isso, quem tá aí prestando vestibular, tenta manter uma atividade física regular dentro da sua vida para tirar o foco dos estudos, senão nós passamos o tempo inteiro estudando e não nos preocupamos com a nossa saúde mental. E ela é essencial para quando a gente presta uma prova. É muito importante estar mentalmente preparado para fazer prova, não só ter estudado. E saber que durante o ano a gente deu o nosso melhor. E no final desse ano eu prestei tanto as faculdades federais, estaduais, o Enem, quanto as faculdades particulares, mas só que próximas do interior de São José dos Campos. Nesse período da minha vida, a minha família descobriu que o meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata e foi um período bem... Comecei no ano seguinte a fazer curso. Conversando com os meus pais, nós decidimos prestar as faculdades particulares de São Paulo, tanto porque eu tinha a oportunidade de solicitar o FIES no meio do ano, prestei algumas faculdades e passei na Universidade 9 de Julho, na Universidade da Cidade de São Paulo e na Universidade de Bragança Paulista. Acabei escolhendo vir para a Universidade 9 de Julho e foi um grande período de transição, porque eu morava com os meus pais numa cidade de interior, que as coisas em São José elas são feitas a pé ou demoram apenas 10 minutos para você se locomover de um lugar para o outro. E São Paulo é uma mudança muito grande. Aqui é um pouco mais conturbado, tem bastante trânsito. Lógico que os pais ficam preocupados com a questão de assalto e da criminalidade que tem na cidade de São Paulo. Inicialmente eu comecei a morar com algumas amigas, depois eu me mudei para mais perto da faculdade, o que quem mora em São Paulo, sinceramente, é uma das melhores escolhas, porque se locomover em São Paulo é muito difícil. Você demora muito tempo, acaba gastando 1 hora, 1 hora e meia, dependendo de onde você mora. Ter essa comodidade de estar perto da faculdade é essencial para os estudos e para a saúde mental. E isso é uma mudança enorme, porque vem novas responsabilidades, não apenas com os estudos, mas com a casa, compras, limpeza, organização. Você percebe que na faculdade não é mais tarefa dada, tarefa estudada, aula dada, aula estudada, e que as coisas funcionam de uma forma diferente, que a gente tem que se aprofundar nos estudos, que não está tudo mastigado. Você também tem a parte social, você acaba não conhecendo as pessoas, então é muito importante conhecer um pouco mais da faculdade. No primeiro ano tem milhares de oportunidades. Vão vir ligas para você ir nas ligas introdutórias, nos cursos, você vai conhecer o centro acadêmico, você vai conhecer a atlética, e isso é muito legal, é um mundo novo. Depois da transição do primeiro ano, entra o segundo ano e vocês vão perceber que é um pouco mais fácil. Você já se acostumou com as áreas básicas, com a forma que os professores aplicam as provas, você já fez um ciclo de amizade e agora está no momento de experimentar. Entre nas ligas acadêmicas, assista às aulas, acompanhe os ambulatórios, é muito interessante. E esse também é o período para você se vincular um pouco à área da atleticana,
tanto nos esportes, porque a sua vida já vai estar mais organizada e é essencial estar fazendo uma atividade física durante a faculdade, quanto na parte acadêmica. Também tem o centro acadêmico, onde geralmente ocorrem os debates. Então, se interessa, busca, vê o que faz parte da sua personalidade. Não tenha medo da dúvida. Você vai começar a fazer uma iniciação científica? Eu particularmente adoro iniciação científica, acho essencial, eu gosto de pesquisa, fiz parte de bastante grupos, publiquei alguns trabalhos, isso é muito importante para a área acadêmica. Terceiro ano, que na minha faculdade funcionava como módulos, então nós tínhamos contatos com as áreas essenciais, ortopedia, ginecologia, saúde mental e etc. Atualmente, o currículo da minha faculdade é dividido em área cirúrgica e área clínica. Eu amei os módulos. Foi durante esse período dos módulos que eu tive um contato maior com as áreas e consegui nortear melhor qual era a especialidade que eu queria para minha vida. Por isso, no terceiro ano, eu acho muito importante se envolver bem com os estudos e agarrar as oportunidades de ir para o hospital, de acompanhar os pacientes, de atender, de olhar um pouco mais de perto, porque é aí que a gente é inserido na área prática. Se você não participava de nenhuma liga, agora é o momento que a faculdade te insere na área prática. No final do terceiro ano, indo para o quarto ano, eu fiz o estágio de verão da ginecologia obstetrícia no Conjunto Hospitalar do Mandaqui e eu amei o meu estágio. Foi um divisor de águas e eu decidi no estágio que era isso que eu queria, era ginecologia obstetrícia. Lógico que eu ainda tinha internato pela frente, ia entrar mais em contato com outras áreas. Outro assunto importantíssimo são os intercâmbios. Quando fazer os intercâmbios? A minha recomendação é fazer os intercâmbios até o quarto ano, porque a partir do quinto que você entra no internato, você vai se dedicar integralmente à área prática. E é esse o intuito do internato. Além disso, durante o período das áreas básicas, é necessário fazer a parte de iniciação científica, do seu TCC, dependendo da faculdade, exige. Então, tem que aproveitar esse período. Falando um pouquinho da minha experiência, eu fui para o Peru durante esse período. Eu fiz um intercâmbio de um mês, um intercâmbio clínico, que eu conheci o Peru, eu amei. Eu fui para Lima, fui para Trujillo, que é uma cidade de interior. Também acabei indo para Machu Picchu e foi fantástico. O intercâmbio abre várias portas, é importante para o seu currículo. Futuramente você vai prestar residência, algumas provas de residência exigem algumas coisas dentro do seu currículo. A parte acadêmica de iniciação, monitoria, dúvidas são as monitorias. Quando começar a frequentar a monitoria ou ser monitor? Eu fui monitora de bioquímica por 2 anos e eu gostei bastante. Algumas faculdades a monitoria é paga, o que é bem interessante para o aluno. Na minha faculdade não, mas eu tive a oportunidade de entrar mais em contato com a bioquímica e de ensinar, e isso despertou um lado interessante em mim. Eu gosto bastante da área acadêmica e de ensinar, por isso também que eu resolvi criar esse perfil para divulgar as informações para as pessoas. É um traço da minha personalidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o quinto e o sexto ano. O quinto e o sexto ano, eles são anos decisivos. Você entra no internato e a sua rotina muda. A minha faculdade, nós rodiziamos, ou seja, passamos em estágios em diferentes hospitais. Tem algumas faculdades que tem um hospital escola, então você acaba passando sempre no mesmo hospital. O que eu gosto bastante da minha faculdade, desse rodízio dos hospitais, eu pude conhecer como funciona tanto a parte de papelada, que é uma parte mais chata, de sistema, de diversos hospitais, como os atendimentos, comparar esses hospitais, ver o que eu gostava e o que eu não gostava e levar comigo essas coisas. Então eu vou dar um exemplo. Atualmente eu estou passando pelo pronto-socorro,
que é o meu último estágio, porque eu vou me formar daqui a 60 dias. E nesse estágio eu frequento o Hospital do Mandaki, que é o Conjunto Hospitalar do Mandaki, na Zona Norte. Dentro de 5 semanas eu conheço um pouco do pronto-socorro de ortopedia, do pronto-socorro de cirurgia e do pronto-socorro de clínica geral. Depois eu tenho a oportunidade de ir até o Hermelino Matarazzo, que é o Hospital Alípio Correia Neto. Ele fica perto de Guarulhos, é longe o deslocamento de um hospital para o outro. E lá eu fico na porta, que é o pronto-socorro, atendendo as emergências que chegam. E também a gente evolui em enfermaria e eu tenho esse contato com outro serviço. E depois eu vou para o Instituto Dante Pazanese, que é o Instituto de Cardiologia. Ele fica perto do Ibirapuera, aqui em São Paulo, e ele é especializado em cardiologia. E lá a gente também acompanha a porta de cardiologia, então chega muito infarto, AVC, o que é super interessante. E assim eu vou ver 3 hospitais, 3 sistemas públicos diferentes. Comparar o que eu acho que é bom, o que eu posso tirar para minha vida ou não. E é uma experiência única e eu amei essa forma com que a minha faculdade ofereceu o internato pra gente. Acho que é de muito proveito e principalmente experiência prática. E agora faltam 60 dias para eu me formar e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo da trajetória para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando. Eu tô adorando poder dar dicas e fazer os quizzes. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário. Me sigam também no Facebook, na minha página. Ou se vocês